artefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação. Seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum. Assistência técnica e reparo de placas de vídeo, placas mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC Informática. Orçamento sem compromisso e links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo é um bate-papo sobre os rumores envolvendo as novas placas da Nvidia, as RTX 2060 ou GTX 1160. Muitos canais têm divulgado as especificações dessas placas, a gente não sabe até onde é verdade, até onde é mentira. A gente vai bater um papo sobre isso, sobre os diversos modelos anunciados, né, nesses rumores, e o pessoal tá, porra, e agora como é que vai ser? A Nvidia vai confundir muito seu público, e eu vou tentar mostrar um outro ponto de vista desse bacalhau aí criado pela Nvidia. Já foi feito outras vezes, né? Vou mostrar isso pra vocês. E também sobre as novas placas da AMD, que podem ser anunciadas também já agora no início do ano, pelo menos os rumores se confirmando, serão placas de 7 nanômetros, e a gente vai ter que ver como é que vai ficar o mercado depois disso. Então vamos lá, pessoal. A Nvidia lançou a RTX 2080 Ti, baseada no chip Turing, em 12 nanômetros e 2070, e era óbvio, muito óbvio, né? Todo mundo sabia que existiria uma placa 2060, mas as pessoas não sabiam se seria GTX ou RTX. Por quê? Por conta do baixo desempenho apresentado principalmente em Ray Tracing nessas placas de nova geração, mostrando que talvez o Ray Tracing seja uma tecnologia para a próxima geração, né? As placas comecem a vir com mais RT Cores e coisas do tipo, quer dizer, apresentem um desempenho melhor só na próxima geração. Nesse momento agora seria algo só para apresentar a tecnologia, como aconteceu já com Physics, quando eles implementaram lá, incorporaram a AGEA no CUDA Cores. Então, como apresentou um baixo desempenho, e em poucos jogos, se eu não me engano, só o Battle ainda, por enquanto, tem o Ray Tracing, né? Ainda não apareceu no Tomb Raider, ainda não apareceu nem no Final Fantasy, que apareceu o DLSS. Então a gente não consegue saber de fato ainda qual o desempenho real do Ray Tracing. Depois a DICE lá e fez um novo patch que melhorou o desempenho sem perder muito a qualidade. Então a gente não sabe ainda o que o Ray Tracing e o que essas placas da Nvidia são capazes de fazer em jogos. Faz diferença você ter o Ray Tracing no jogo? A minha opinião é que seria algo que eu desligaria para ter mais desempenho. Eu, particularmente, eu desligaria, a não ser que ficasse ali 1440p, 60 quadros, tranquilo, eu ligo o Ray Tracing. Mas se for cair de 60 quadros, eu preferia desligar. Mas aí, como o Ray Tracing ele não teve uma boa aceitação por parte do público, por quê? Porque o público do PC é o cara que quer ver o FPS explodindo na tela, é o cara que fala que o input lag vai dar diferença na hora do multiplayer online, que vai matar ele, é o cara que reclama do mouse, é o cara que reclama de tudo. Então qualquer perda de desempenho para um jogador de PC é quase inaceitável, mesmo que traga melhorias gráficas. E quando se trata das placas mid-range, dos modelos intermediários, que são aqueles mais procurados pelos usuários no Brasil e no mundo por conta do custo-benefício, então são as placas ali até o 60, né, 2060, ou 1050, ou 950, 960, e essas placas saem um pouco depois, geralmente, das placas top, são as placas high-end, que é, no caso, a 70, a 80 e a 80 Ti, que sempre sai depois, mas dessa vez saiu junto, talvez até por uma questão de desempenho, né? A Nvidia não conseguiu apresentar um chip Turing que fosse tão melhor que o Pascal, então o que seria, no caso, a 2080 virou 2080 Ti. Claro que isso eu não posso afirmar, eu tô só falando. Então, quando apareceram os rumores, né, a 2060, será que a Nvidia pode trazer uma 2060 Turing sem o RT Cores e sem os Tensor Cores? Será que a Nvidia pode fazer isso? No caso seria uma GTX, né, sem as novas tecnologias que envolvem o Deep Learning Super Sampling e uma série de outros benefícios que traz, por exemplo, os Tensor Cores, né, principalmente para a área científica, para quem for trabalhar com programação ou alguma coisa desse tipo.
E também o Ray Tracing, né, para quem trabalha com programação de visual em tempo real, para quem faz renderização em tempo real, para quem trabalha com animação, 3D Max, 3D Studio e outras aplicações que possam tirar vantagem dos RT Cores. Então começou-se uma especulação de que a Nvidia poderia lançar uma placa Turing sem as tecnologias RTX, ou seja, sem os Tensor Cores e sem os RT Cores. Isso, no caso, baratearia o custo de produção da Nvidia e certamente influenciaria no preço de venda das placas, o que talvez tornasse as placas mais interessantes para os usuários de games, né? O cara que só quer jogar, não, eu só quero jogar. Então eu tenho aqui uma placa que não tem os Tensor Cores, não tem os RT Cores, quer dizer, eu não vou ter o Ray Trace, eu não vou ter o Deep Learning Super Sampling, eu não vou poder usar esses processadores para acelerar os meus trabalhos científicos, ou o meu trabalho de programação, os meus softwares que eu uso para trabalhar, mas eu vou poder jogar com uma boa qualidade. Isso, no caso, faria os preços das placas da Nvidia caírem. Só que aí a gente entra numa outra questão. O chip Turing, pelo que eu pude ver e testar aqui, ele não tem tanta diferença de desempenho em relação ao Pascal. Não tem tanta diferença de desempenho. A gente viu, por exemplo, a 1080 Ti, né, cola na 2080, fica colado ali na 2080, perde por muito pouco, perde, sim, mas a diferença é muito próxima. Não é algo que valha o preço que se paga para ter. A diferença é muito pequena. Então, se você tem uma 1080 Ti, se você tem um bom chip Pascal, talvez não valha a pena você trocar por um chip Turing. E talvez os chips Turing só se justifiquem realmente por conta das tecnologias do RTX. No caso, trazendo uma melhor qualidade gráfica com o Ray Tracing e também utilizando a tecnologia da DLSS, que provavelmente vai começar a vir em todos os jogos. Tirando isso, talvez a RTX 2060, por exemplo, um chip Turing sem os Tensor Cores, sem a RTX, seja uma placa muito básica e talvez não valha a diferença de preço para uma 1070, porque é o desempenho que se especula que ela vai ter, um desempenho próximo a 1070. A placa vai chegar, óbvio, com um preço, principalmente aqui no Brasil, mais caro do que a 1070, do que a 1070 Ti, e talvez não seja uma boa opção. Pode ser que exista essa placa? Sim, pode ser que exista, é óbvio que pode ser que exista, mas eu acho difícil. E o que pode acontecer? A Nvidia pode lançar, sim, essas placas e tirar de venda, como ela fez com a 1080 Ti. Ó, lançamos a GTX 1160 com chip Turing e vamos tirar de fabricação, de venda, né, a 1070 e a 1070 Ti e a 1080. Vamos supor que a Nvidia faça isso. Aí você fica, caralho, fudeu. Então a RTX 2060, por exemplo, vem para ficar aí entre a 1070 Ti e a 1080. E no caso, a GTX 1160 vem ali para competir, para acabar com a venda da 1070 e entrar no lugar dela. Aí você pensa assim, porra, beleza, a Nvidia fez esse bacalhau aí, né? A Nvidia tá nadando de braçada no mercado, né? Embora ela esteja falindo aí, segundo alguns canais. Mas quem pode se beneficiar bastante com isso? A própria AMD. A AMD soltou um símbolo aí, saiu no videocards, que provavelmente é a logo da sua nova placa, né, de 7 nanômetros, que tá lá 7 nanômetros. E não se sabe se é outra Polaris, não se sabe se é a Vega 2, não se sabe se é Arcturus, não se sabe se é o Balrog, não sabe o que a AMD tá tramando. Mas provavelmente, né, como a imagem vazada já tem lá os 7 nanômetros mostrando, e já saíram alguns vazamentos falando de 7 nanômetros, as placas da AMD dessa vez podem sim bater de frente com as placas da Nvidia. E outra, a AMD não está focada em trazer um processador gráfico, pelo menos não nesse momento, e nem processadores de tensor, né, como é o caso dos Tensor Cores, para o mercado doméstico.
A AMD tem o seu trabalho lá com Ray Tracing via software, né, via OpenCL, lá, programação de GPU para propósito geral. E o foco não é esse, ou seja, talvez a AMD consiga trazer placas com desempenho similar ou melhor do que as placas da Nvidia nesse momento, custando mais barato, ou pelo menos com preço igual. Vamos supor que a AMD consiga o preço igual, com placas ali com clock mais elevado, né, por conta da litografia menor, e com um bom consumo, e talvez igualar o preço. Isso provavelmente faria os usuários de jogos tender para uma placa da AMD na próxima geração. Então, bom, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, né? E quando acontecer, você vai ter que avaliar o que vai ser melhor para você ali. O desempenho vale, todo mundo vai fazer teste, né? 1070, 2060, 2080, 1080, todo mundo vai comparar essas placas e você vai ver se o preço vai valer a pena. Lembrando que o preço é aquilo que se paga e o valor é aquilo que se leva. Agora o pessoal está reclamando muito do imbróglio das placas da Nvidia. A Nvidia soltou lá vazou um rumor, né, que existirão, se eu não me engano, 6 modelos de RTX 2060. Um modelo com 6 GB DDR6, um modelo com 4 GB DDR5, um modelo GDDR5X, né? Terão 6 modelos. 6 modelos e o pessoal tá puto, tá reclamando disso pra caralho. E tá falando aí, né, que é uma putaria da Nvidia, que a Nvidia não devia ter feito isso, que vai confundir as pessoas. Eu fico pensando, bom, desde que esteja na caixa, como na grande maioria das vezes eu sempre vi na caixa, GDDR5X, GDDR5, DDR6, GDDR6, desde que esteja especificado na caixa, eu não vejo problema nenhum nisso. Essa prática de lançar vários modelos de um mesmo chip já sempre aconteceu e eu não consigo entender porque as pessoas estão com tanta raiva agora. Quer dizer, a Nvidia tem um produto na mão que custa X, lá, o chip Turing lá da RTX 2060. O que encarece a placa? O processo de fabricação dela, o chip dela, os componentes que eu vou colocar ali naquela placa, a memória que eu vou colocar naquela placa. Então, se eu coloco mais memória, a placa vai ficar mais cara. Se eu coloco uma memória mais rápida, a placa vai ficar mais cara. Então, eu posso dar a oportunidade para o usuário de ter um mesmo chip, quer dizer, um bom chip, né, um chip melhor do que provavelmente seria um 2050, um 2050 Ti. E o cara pode baratear ali o preço que ele vai pagar por conta da memória. GDDR6 para GDDR5X deu diferença? Eu não vi tanta diferença assim. De uma 1080 Ti, de uma 1080 para uma RTX 2070 para uma RTX 2080. Não vi tanta diferença assim, né? Tá na cara que a largura de banda dessas memórias é o suficiente. Tanto é o suficiente que as HBM também não dão tanta diferença assim. Então talvez a Nvidia esteja pensando em, o cara pode comprar essa placa aqui com uma GDDR5X. A única coisa que eu não concordo tanto é que existe um modelo de 3 GB. Eu fico, 3 GB? Numa placa com chip intermediário em 2018? Bom, quem controla isso é o driver, né, e o programador do jogo. Eu sinceramente vi pouquíssimos jogos estourar a memória de vídeo. Vi o Tomb Raider, vi o Resident Evil 7, quando você ligava as sombras, se eu não me engano, ou as texturas no máximo, estourava a memória. Mas geralmente o programador do jogo e o driver controlam bem isso. Então dificilmente estoura a sua memória lá, mas 3 GB em 2018 é complicado. Para 1080p tá mais do que provado aí que ainda serve. Só que dependendo do custo disso aqui, dependendo do preço que você vai pagar, a gente vai ter que ver se realmente é interessante. Agora, o que aconteceu aqui já no passado? Eu tenho dois modelos aqui de placas da AMD e da Nvidia, né? O pessoal falando, não, a AMD não faria isso. A AMD já fez isso várias vezes também. Então a gente tem aqui a série X800 da AMD, lançada em 2004. E a gente tem aqui
só no modelo PCI Express. Só no modelo PCI Express. Modelo topo de linha X800. A gente tem X800 GT 128 MB, X800 GT 256 MB, X800 que tinha, aí eu não sei aqui, não tá a memória aqui, X800 GTO 128 MB, GTO 256 MB, X800 Pro, X800 XL, X800 XT, X800 XT Platinum, aí vem a X850 Pro, XT, XT Crossfire, XT Platinum. Agora na parte da Nvidia, a gente tem aqui a 6800. Provavelmente muitos aqui nem pegaram essa época de placa, mas a gente tinha aqui 6800 LE, XT, XT AGP, Extreme, 6800 pura, 6800 AGP, GS, GS AGP, GT, Ultra e Ultra Extreme. E todas variantes do mesmo chip. Todas variantes do mesmo chip. O que acontecia bastante? O pessoal tentava pegar essas placas aqui e fazer a modificação, como acontece aí com as placas da AMD também. Fazer a modificação via BIOS e liberar lá os stream processos que estavam escondidos na placa, liberavam os hops, faziam uma série de modificações. Eu não vejo isso com maus olhos não, cara. Eu acho que a Nvidia tá dando opções pro cara escolher uma placa com um bom chip. Vamos supor que você tivesse lá uma 2080 Ti. Tem uma 2080 Ti aqui com 6 GB, né? Muito mais barato, imagina. Com 6 GB, muito mais barato. Com um GDDR5X, muito mais barato. Caralho, é uma boa opção. Não é uma boa opção? É melhor do que uma 2080 Ti inteira. Quer dizer, você vai ter mais CUDA cores, você vai ter mais hops, você vai ter mais RT cores e mais tensor cores do que as placas 2080. E você vai ter ali um balanceamento do preço dela por conta da quantidade de memória, que é estúpida. Porque na grande maioria das vezes nessas placas topo de linha é estúpida. Se eu não me engano, são 11 GB ou 12 GB, né? A minha 1080 Ti, se eu não me engano, tem 11 GB de memória. Você nem liga mais. Nem sei, cara, quantos GB de memória tem essa porra? Não sei, porque não vai usar tudo. Um jogo não vai usar essa porra toda. A não ser que seja um jogo extremamente bugado. Então eu vejo sim, com bons olhos, diferentemente do pessoal que tá falando, tá reclamando aí, a possibilidade das fabricantes oferecerem um mesmo chip, quer dizer, um chip de uma qualidade superior, com uma quantidade de memória menor, ou com outra, ou sei lá, com uma banda um pouco menor, 192 bits, ou 256 bits, ou 92 bits, sei lá, 96 bits. Então eu vejo com bons olhos isso daí, te dá mais opções de compra para o consumidor, e bastando ele pesquisar direitinho ali, coisa que muitas pessoas também não fazem, né? Diga-se de passagem, como diria o craque Neto, eu acho que não vai ter tanta dor de cabeça assim não, desde que venha tudo especificado na porra da caixa e que as pessoas não usem isso para enrolar os outros. Eu acho que vai ser uma boa, sim. Pessoal, um grande abraço. O que vocês acham disso tudo? A Nvidia tá sendo filha da puta mais uma vez por causa da falência? Tá falindo e quer enganar os outros? Bom, eu não vejo assim, cara. Eu vejo que ambas... seria bom que ambas fizessem isso, né, como já fizeram no passado, e dessem a possibilidade do consumidor escolher a placa que mais se adequa à necessidade dele. Um grande abraço e até a próxima.